Olá, gente, tudo bem? Como vai você? Mais uma vez aqui, depois de algum tempo, né, para a gente falar um pouquinho a respeito de escatologia, de profecias, também de geopolítica, aquilo que a gente consegue compreender. Bom, me fizeram uma pergunta esses dias a respeito do conflito entre Israel e Irã, e a pergunta é se o conflito entre Israel e Irã é parte da profecia de Gog e Magog ou é a profecia de Gog e Magog em andamento. Profecia que está lá em Ezequiel, capítulo 38, né? Então a gente precisa compreender um pouquinho a respeito desses atores, né, que estão envolvidos nessa guerra, tanto Israel quanto o Irã. A primeira coisa que a gente precisa compreender, irmãos, é que o Irã, ele sempre teve uma grande ligação com Israel. Biblicamente, né, sempre teve uma ligação com Israel. O Irã ele é citado na Bíblia pelo menos 240 vezes ou mais, mas não com esse nome, claro, né, porque o nome Irã ele só passou a ser utilizado em 1938, mas na Bíblia, em 1938, mas na Bíblia, o Irã é chamado de Pérsia, né? E dentro desse povo persa havia ali vários outros povos, como os elamitas, os pardos, os medos, enfim. Então o Irã é a antiga Pérsia, e ela está situada ali mais ou menos a 2.000 e poucos quilômetros de Israel, na região da antiga Babilônica, né? da antiga Babilônia. E os persas, inclusive, já foram essenciais para o cumprimento da palavra de Deus e de muitas profecias. Quando, em 586 a.C., os babilônicos destruíram, né, completamente a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, mataram muita gente, levaram cativo boa parte da população para o exílio babilônico, entre eles Daniel, seus amigos e outros. Eles estavam ali na Babilônia, presos na Babilônia, e a dúvida e o questionamento, talvez de Daniel, dos amigos, era de falta de compreensão, talvez, de que Deus havia feito promessas para o povo de Israel e agora parece que não ia dar certo, porque eles estavam cativos na Babilônia, a 2.000 quilômetros, não é uma distância curta, cativos na Babilônia, a cidade destruída, o templo destruído e tudo mais. Até que Daniel, ele lê a profecia de Jeremias, e na profecia de Jeremias diz que o cativeiro babilônico se aconteceria ou se daria num período de 70 anos. Então, inclusive, a profecia vai mostrar de que forma esse cativeiro acabaria e de que forma eles retornariam para Israel. E Daniel ele vai ter essa compreensão ali, né, de que o cativeiro babilônico, o exílio babilônico era de 70 anos e de que eles retornariam. E como é que eles retornariam? Eles retornariam à sua terra e construiriam o seu templo em Jerusalém com o apoio de um rei chamado Ciro, que Isaías capítulo 45 vai dizer que Deus o chama pelo nome. E olha que quando Isaías faz essa profecia de que Deus está chamando Ciro pelo nome, e que vai usá-lo, né, para uma missão, para libertar o seu povo e tudo mais, vai chamar inclusive Ciro de ungido de Deus, olha isso. Isso se dá há 150 anos antes de Ciro nascer. Então, o que Daniel vai compreender? Que o cativeiro babilônico, que o exílio se daria por 70 anos e que eles retornariam debaixo da graça do outro império, que era o Império Persa, e do rei Ciro. E não dá outra, né? Quando o rei, o filho do Nabucodonosor, o Belsazar, ele está ali fazendo uma festa, né, com os seus amigos e tudo mais,
e ele decide tomar bebida, né, vinho, nas taças que o seu pai trouxe, mas sempre com muito respeito, né, trouxe do Templo de Jerusalém, e ele resolve tomar vinho ali nas taças, aparece aquela mão, né, ao Belsazar, Beltesazar, aliás, e a escrita é Menel, Menel, Tekel Parsim, ou seja, os teus dias foram contados e o teu reino vai ser tirado de você e vai ser dado a outro. E naquela mesma noite, os Medo-Persas invadiram a Babilônia, destruíram ali o Império Babilônico, né? Derrotaram o Império Babilônico, e Ciro ele vai cumprir essa profecia, né, de Jeremias, de Isaías e também de Daniel, porque Daniel vai escrever a respeito sobre isso. Ele vai unificar os povos persas que estão lá, os elamitas, os medos, os pardos, enfim, vai derrotar os babilônicos e vai formar agora o Império Medo-Persa. E nessa sucessão, Dário, né, que faz isso, mas nessa sucessão, o rei Ciro, ele permite, então, que o povo de Israel finalmente volte para sua terra. E agora, ele é chamado de ungido de Deus, né? Ele é um título que é de honra, que é dado apenas aos príncipes de Israel, aos reis de Israel. E Ciro permite que o povo retorne. Você vai ver essa história, né? Lá em Esdras, Neemias, também o livro de Esther, você vai acompanhar toda essa história aí. E o rei Ciro, ele permite que o povo retorne para a sua terra, ele transforma a terra de Jerusalém, de Israel, em uma colônia da Pérsia, e esse, inclusive, foi um período de muita prosperidade para o povo de Israel. O povo voltou para o exílio, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, os utensílios foram devolvidos, menos a arca, né, da aliança que desapareceu. Nesse período, o livro de Esther foi escrito, né, e, aliás, foi todo escrito na própria Pérsia. O livro de Esther ele foi escrito na Babilônia, ele foi escrito na Pérsia, ali na região, que a Babilônia é um império que abrangia, né, o seu centro ali, um território que abrangia tanto a região que hoje é da Síria, do Irã, mas também do Iraque, né? E mesmo depois de 200 anos, quando o Império Persa é derrotado pelo Império Grego, a ligação entre Israel e os persas, ela não termina, muito pelo contrário, ela se fortalece. Olha só, quando Jesus nasceu, os reis que vêm da região do Oriente, eles vêm da Pérsia. E toma cuidado aí, porque a Bíblia não diz que eram 3, né? E muito menos diz que eles eram reis, diz apenas que magos vieram do Oriente, né? Guiados pela estrela. Então eram astrólogos, estudiosos assim. Então a Bíblia não diz que eram reis e não diz que eram 3, tá? É que a gente vai acrescentando coisas à palavra, né? Então esses magos que vieram do Oriente para adorar Jesus foram os primeiros a reconhecerem, a adorarem Jesus, e eles eram persas, eles vieram da região do Oriente, da região da Pérsia. Outro fato interessante é que quando o Espírito Santo foi derramado lá em Atos 2, diz lá que estavam pessoas, povos de vários lugares, estavam lá de vários idiomas, né? Habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia. E entre todos esses que estavam lá, tem outros também, estavam os pardos, os medos e os elamitas. Então, os pardos, medos e os elamitas são os povos persas. Então, eles estavam lá também em Jerusalém, na derramada do Espírito Santo. Então, quem são os persas? Os persas é o povo do Irã. O Irã são os persas. E eles sempre tiveram uma relação pacífica com o povo de Israel. E quando é que isso muda? Muda quando, em 1979, não é tão antigo assim, é algo até recente, né, 40 e poucos anos aí, acontece a Revolução Islâmica, e eles derrubam ali o regime monárquico do Império Persa e criam a República Islâmica do Irã, né, uma teocracia radical muçulmana
que persegue as minorias religiosas dentro do país. Para você ter uma ideia, no ano passado, cerca de 160 cristãos foram mortos, presos e mortos, porque professaram a sua fé em Jesus. Então, a distribuição de Bíblias é proibida, a conversão ao cristianismo, claro, é proibida, o culto a Deus e a Jesus é proibido, e, claro, eles se declaram abertamente inimigos de Israel e querem exterminar Israel. E por que eles querem isso? Simplesmente pelo fato de que Israel não é uma ditadura, é um país democrático. Eles querem que Israel seja igual a eles. Eles reivindicam o direito disso lá. Então, o que isso tem a ver com as profecias em relação a Gog e Magog? É que não é, né? Essa não é a guerra de Gog e Magog. Porém, o que a gente precisa compreender é que as peças dessa profecia estão se ajuntando, estão se alinhando. Porque a profecia de Gog e Magog vai falar, e biblicamente, historicamente, teologicamente, né, escatologicamente estudando, ela vai se referir à Rússia, à região da Rússia. Então, os russos, né, o príncipe de Gog, ou seja, Gog, que é o príncipe de Magog, se refere mais ou menos mais ali para os russos. Só que o Irã são aliados dos russos. Então, não é a profecia, porque quando Deus chama, e quem chama os russos, né, ou Gog, é o próprio Deus que está chamando para um julgamento ali, né? Não é eles que vou ali atacar Israel, não. Deus está trazendo eles para atacarem Israel na guerra de Gog e Magog, é onde eles serão julgados ali, onde as nações do norte de Israel vão se unir ali a Rússia, China, Irã, o Paquistão, né? Fala lá da Etiópia, da Líbia e outros, né, em volta ali, vão se unir e todos eles fazem parte dessa coligação do norte que viria contra Israel. Então, a profecia de Gog não se refere à Pérsia nem ao Irã, né, que é a mesma coisa, mas eles são aliados. Então, o que a gente precisa compreender é que as peças estão se juntando, né, que estão ali, essa coalizão militar está se formando e eles virão para cima do povo de Israel em breve. Então, meu amado, que esse conflito vai escalar, a gente sabe que vai. Isso não vai parar por aí até que todas as profecias se cumpram. E o que isso tem a ver, irmãos, com a gente? Tem a ver que isso acende um alerta em nós. Que alerta? Alerta de que o tempo está se cumprindo, de que a palavra de Deus está se cumprindo, de que as profecias estão se cumprindo. Tudo isso, irmãos, acende em nós um grande alerta, né? Jesus está voltando. Os sinais estão aí. E essa perspectiva deve nos levar a uma fé cada vez mais profunda e a uma vida mais santa e orientada pela confiança de que não importa o que a tribulação, a aflição que o mundo esteja passando, e a turbulência que esteja à nossa volta, né, nós estamos seguros em Jesus, só em Jesus, que nos ajuda a manter a paz espiritual em meio a todas essas aflições que o mundo tem vivido. Então, nesse momento né, tão crítico de incerteza do futuro, todo mundo anseia por paz. Está todo mundo querendo paz. Só se fala em paz. Foi decretado um acordo de paz. Não caia nessa de que foi decretado um acordo de paz, irmãos, porque a questão da geopolítica, das profecias, é um jogo de cartas marcadas, é um jogo em que todos os elementos estão envolvidos na mesma coisa, todos eles almejam o mesmo objetivo. Então, não tem acordo de paz. As coisas vão acontecer e a gente vai ver aí nos próximos dias, semanas, sei lá. Mas, nesse momento, né, as pessoas elas anseiam por paz. E a gente sabe quem é que vai promover essa paz no mundo. O anticristo precisa de um conflito maior para trazer a solução, que é a solução de paz. A Bíblia fala sobre isso, a profecia fala sobre isso, de que ele vai propor paz para o mundo.
E para isso o mundo precisa estar em guerra. E vai enganar muitas pessoas. Eu fico extremamente preocupado com a igreja, com os cristãos, pastores. Parece que não faz uma leitura bíblica da palavra de Deus, na qual a palavra de Deus diz que o anticristo é um enganador. Então eu vejo cristãos, eu vejo crentes, eu vejo pastores, sabe, devotando a sua fé e esperança no governo dos Estados Unidos, por exemplo, no Trump, de que o Trump vai salvar o mundo, de que ele vai promover a paz, de que agora está tudo bem. Irmãos, isso é um engano. O anticristo é um enganador. E eu não estou dizendo que o Trump é o anticristo, mas ele já está por aí e talvez preparado para esse momento, né? Preparado para esse momento. A gente não pode devotar esperança em governos humanos. A nossa esperança e a nossa paz está somente em Jesus. Somente Jesus pode nos dar a verdadeira paz. Assim como ele mesmo disse, né? Eu fico extremamente preocupado com isso, com pessoas devotando esperança e confiança em governos. Eu tenho dito na igreja e para algumas pessoas, e não digo para muitos porque senão vou ser apedrejado, de que o anticristo ele não será um governo de esquerda, ele é um governo de direita. Porque ninguém quer um governante de esquerda governando sobre você, um ditador. Ele vai vir com um ar de passividade, né, de liberalidade, enfim, mas ele é um enganador. Depois ele vai mostrar sua verdadeira face até exigir adoração como Deus. Então, quem é que pode nos dar a verdadeira paz? A paz verdadeira nós só encontramos em Jesus. Como ele mesmo disse lá em João 16, eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições. Lá em João 14 ele diz, olha, eu vou deixar para vocês, eu deixo um presente, que é a minha paz. E essa paz o mundo não pode dar. É uma paz que o mundo não pode dar. Em Jesus não há medo, só há esperança e paz. Então, onde que a gente encontra, né, serenidade, esperança e paz? Somente em Jesus. E como permanecer em paz em meio a tudo aquilo que o mundo está prestes a viver, né? Ou a circunstâncias desfavoráveis da nossa vida? É a partir do momento em que a gente compreende, que a gente entende que a paz é um presente que Deus nos dá e que a gente precisa receber, né? Que Ele nos dá e que a gente precisa receber. E colocar essa palavra de Deus em prática todos os dias na nossa vida. Então, meu amado, que todos esses sinais que a gente está vivendo sobre a volta de Jesus sirva para nos manter ainda mais firmes em Cristo, em Jesus Cristo. Ciência de que a nossa redenção, como Paulo diz, está mais perto, né? A nossa redenção está cada vez mais próxima do que quando nós cremos no início. Jesus está às portas, Ele está para ser revelado. Que o nosso foco não seja as coisas pequenas e transitórias, efêmeras da religião, mas um relacionamento íntimo e pessoal com o Cristo que está para ser revelado, né? Que Ele nos encontre dignos do chamado que nos fez e que a gente seja uma atalaia, que você seja uma atalaia de alerta para aqueles que estão cegos. O mundo está cego, meus amados, eles não percebem o que está acontecendo. O próprio Jesus vai dizer que tudo vai acontecer como lá nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, não que isso não seja, né, legítimo, mas é a preocupação só com essas coisas, festas e vamos aproveitar porque amanhã morreremos, né? O mundo está cego, então que você seja um alerta aí para os seus familiares, para aqueles que você tem acesso, de que há uma urgência em entregar a vida para Jesus. A mensagem do evangelho atual é: Jesus está voltando e quando Ele voltar, a coisa vai ficar feia. Se você não se arrepender dos seus pecados e não entregar a sua vida para Ele. Então há uma urgência, uma iminência da mensagem da volta de Jesus e de que os dias estão próximos da sua vinda. Então que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, né, em relação a tudo isso e que você tenha paz em Cristo Jesus, tá bom? Mas é só para responder o questionamento sobre se essa guerra é a guerra de Gog. Não é, mas ela está caminhando para ser, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.